E foi passando-se os dias e eu comecei a sentir alguns sintomas, né? Minha barriga começou a ficar inchada, mas até então não tinha noção de nada. E quando foi em agosto, eu descobri que eu estava com câncer. Veio o diagnóstico, um câncer de cólon, no cólon direito. Então, quando veio aquele diagnóstico, eu fiquei chocada. Sim. Ainda não tinha tido a interpretação do 19 e nem do 45. Era apenas o 25. Só o ano eu tinha. E eu falei, agora eu preciso de fé. Eu preciso de fé. E daí, quando passado de uns dias, eu tive uma nova visão em sonho. E eu me vi numa praia. E nessa praia eu estava surfando dentro de uma onda gigantesca. Meu Deus. E na beira dessa praia estava um pastor. E ele estava como sentado. Eu vi ele só daqui para cima. E eu olhei aquele pastor, mas eu não conhecia, mas eu sabia que ele era um pastor. E acordei, eu falei, que sonho interessante, que pastor será esse? E eu comecei a pensar, será que eu tenho que ir lá nesse pastor para ele orar para mim, né? Passado nessa semana mesmo, eu fui olhar no YouTube que eu assisto, a minha vida é o dia todo me alimentando da palavra de Deus. Aleluia, O Jesus. dia todo. Até então, eu não conhecia o pastor Ariston. Meu Deus. E quando eu mexi no meu celular, lá estava, Chaves para Milagre. Meu Quem Deus era? do céu. Pastor Ariston. A hora que eu olhei, Que eu falei, bênção. mas este é o pastor do meu sonho. E quando eu vi Chaves para Milagre, aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, Engraçado é que a senhora viu só da parte de cima por causa da mesa. por causa da mesa. Nossa, Por causa que da bênção, mesa. hein, amor? Exatamente. Você teve uma Exatamente. revelação aí, hein? Que É, bênção, você viu? apóstolo Ariston, homem de Deus. Apóstolo Ariston. E daí, eu falei, se eu preciso adquirir fé, eu preciso de testemunho de milagre. E aí foi onde eu encontrei ele, né? Ele tinha trazido o apóstolo Marcelo Casagrande, ouvi os Sim, testemunhos, fiquei bênção. maravilhada. Que, inclusive o Marcelo Casagrande vai estar aqui logo mais. Ai, que Em nome de Deus. Jesus. Em nome de Deus. E vi também o testemunho da apóstola Li Xuang. Que Sim, mulher de bênção Deus. demais. Que mulher de Deus. Até então eu não tinha Instagram. E o Senhor falou assim, faz um Instagram para você seguir esse povo. E aí eu vi que ela estaria numa determinada igreja, né? E aí era uma quarta-feira. Era uma né? quarta-feira, até próximo. Nós daqui. nem sabíamos onde éramos e nós fomos. Quando eu cheguei lá, ela muito humilde, ela nem se apresentou. Tava uma unção naquele lugar que ela falou, vou deixar para me apresentar depois. Vamos aproveitar o que o Espírito Santo quer fazer aqui. A hora que ela chegou próximo de mim, ela não encostou uma mão em mim. Eu fui ao chão. E naquele momento eu chorei demais. Vinha um choro dentro de mim, que era um choro assim desesperador, assim, sabe? Parece que estava lavando minha alma. E ali eu entendi que a enfermidade, ela não fere somente o corpo, mas ela fere a alma. A minha alma também estava doente. E naquele dia ali, depois ela orou mais por mim, eu fui ao chão novamente, né? Foi uma bênção. E no final, naquele dia, eu tinha tido uma visão em sonho, né? E eu contei uma parte para ela. Ela falou assim: olha, Deus quer te usar para curar pessoas com câncer. Vou passar a impartição sobre você. Nesse período, né? Eu já estava ouvindo os podcasts do apóstolo Ariston. Então, como é importante nós assistirmos esses vídeos, porque você vai pegando chaves. Olha aí. Então, é muito importante prestar atenção nos detalhes. E eu comecei a prestar atenção no detalhe. E ele falava assim, olha, né, a apóstola ali falou, olha, quando você for, você tem que sentar à frente. Se você que está doente, senta lá na frente, procura sentar na frente, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que eu já era batizada em língua estranha, já orava em línguas estranhas, mas o apóstolo Ariston, ele focava muito na oração em línguas. Sim. E era um momento que eu precisava de muito reforço, né? E eu comecei a obedecer. Ele falou, é para orar em língua? Horas? Então eu vou fazer isso. Eu ainda trabalhava, né? Então eu chegava em casa, ele ia cuidando da janta e eu no quarto fechada, orando em língua estranha.
E chegou um momento que eu achei que aquela oração em línguas estranhas não estava adiantando nada. Mas eu via que eu estava bem. Mas Deus permitiu que eu visse a diferença. E eu parei por um dia de orar, né? Eu falei, acho que não é isso, né? Eu continuei orando, mas não em línguas estranhas. E daí voltei. Aí, naquele outro dia, eu amanheci, eu estava com o meu emocional no zero. Meu Deus do céu. Com o meu emocional no zero. Você já parou de orar em línguas, A caiu minha ali. força, a minha fé, ela foi no chão. E eu pensei, opa, olha aí a chave que o pastor Ariston fala, né? A oração Oração em línguas é tremendo. É tremendo. E eu voltei a orar em línguas e a minha fé foi sendo edificada, né? Porque a oração, ela edifica mesmo, né? Comecei a ser edificada. E as conexões que a oração em língua, ela vai trazer. Amém. E ela foi trazendo, né? Essa conexão. Que eu fui lá na apóstola Li Shuang, né? E depois disso, eu ouvia tanto falar do apóstolo Randy Clark, Randy né? Clark, bem sem Randy amor. Clark. E nós fomos no VOA, sempre era outubro, Sim. mas naquele ano eles adiantaram. E eu fui lá e eu vim descobrir o que era o 19. O 19 era a data da cirurgia. Meu Deus me deu o nome do médico e me deu a data. No dia que eu fui para agendar a cirurgia, eu estava na sala e o Senhor falou assim, 19. E eu falei, Senhor, o que é 19? E o Senhor falou, 19. Eu falei, meu Deus, lembrei do sonho. E aí eu falei, 19 é a data da cirurgia. Quando eu entrei na sala dele, ele falou, vou escolher a data aqui, vamos marcar para o dia 19. E eu disse, eu já sabia. Ele falou, como sabia? Eu falei, eu sabia. E aí ele falou assim, mas não vai ser eu que vou fazer essa cirurgia, vai ser meu colega. E eu pensei comigo, não, é você mesmo, por causa do nome dele. Tadeu Simão. Deus tinha me dado uma palavra sobre Pedro sobre as águas. E de fato, essa cirurgia aconteceu para a glória de Deus. Ele mesmo fez a minha cirurgia. A cirurgia que era de 4 horas foi reduzida para 1h20. Ele já tinha falado que eu ia sair possivelmente com bolsinha de colostomia e também com dreno. Eu saí sem dreno e sem bolsinha de colostomia. Aleluia, e é interessante que uma cirurgia que duraria de 3h30, 4h30, ela saiu com 1h30. Que bênção, hein, pastor? Eu vim entender essa onda quando eu cheguei no VOA. Porque lá eles começaram a dizer, né, sobre a onda do avivamento. Uhum. E nós estávamos no centro dela. E a senhora tinha tido sonho, né, que a senhora estava... Exatamente, eu comecei a compreender. Comecei a compreender as coisas que Deus já tinha me mostrado, mas eu ainda não tinha discernimento. Eu não estava tendo aquele discernimento. E aí eu entendi. Mas até então, nós achávamos que eu ia lá, ia receber a cura e ia continuar glorificando a Deus, né? Mas ali recebemos a impartição do apóstolo, né? Do Randy Clark. E naquela multidão, ele segurou na minha mão. E hoje nós vemos que Deus queria além. Além. Que bênção, hein, pastor? E voltando um pouquinho, o dia que nós tivemos ali, conhecemos a apóstola ali, minha mão encheu de ouro, pó de ouro. Isso, e azeite. E azeite. E eu fiquei assim, eu olhei aquilo, eu falei, Senhor, eu não quero mais largar isso aqui não. Eu quero me agarrar nisso aqui. E agora a gente tá aí, onde dá a gente tá indo, né? Glória Vamos a Deus. buscando ao Senhor. E levando esses homens, mulheres de Deus, né? Para incendiar esse fogo, né? Amém. Que bênção, né? Vocês são um canal do Senhor, né? Através disso, a pastora entendeu muito bem, o pastor entendeu muito bem a responsabilidade que vocês têm, né? Deus tem trabalhado, né? Para vocês verem, vocês não estão ali diretamente numa igreja 100% ali naquela igreja, anos e anos, né? Deus tem transitado vocês, tem feito conexões. Sim. Deus tá fazendo algo, né? Já deu para perceber que realmente Deus tem usado vocês nas conexões, né? E eu creio que muito mais o Senhor vai fazer na vida de vocês, mais conexões com esses homens e mulheres de Deus, Nós recebemos. Amém. Vocês fazem parte desse avivamento que está vindo, né? A gente tem ouvido falar muito sobre avivamento, o avivamento tá vindo, o avivamento tá chegando, já começou o avivamento. Falei para minha esposa ontem,
eu vejo já uma nuvem, né, como do tamanho de uma mão de um homem. Amém. Sim. O grande avivamento ainda está para chegar, né, Sim. pastora? É, Mas a gente já ouve um barulho Sim, ali, é. né? é. Como diz o auxiliar do profeta, né? Que ele via ali aquela nuvem. Então, o profeta ele entendeu que iria chover. Então, É. nós já estamos entendendo que o Senhor já está preparando as engrenagens para esse grande avivamento. Sim. Eu tenho certeza que a colheita de vocês vai ser muito grande, porque há muitos anos vocês têm sido esse canal de Sim. Deus, têm batalhado, Amém. têm perseguido, né, o avivamento. Tem até uma palavra que eu vi que vocês colocaram aqui, cremos na impartição de dons e buscamos com muita fome. Porém, somos testemunhos de que um coração disponível é sem dúvida a matéria-prima essencial para fazer nascer um avivalista. Sim. Olha que coisa Exatamente. linda, hein, amor? Que É, bênção. nós cremos verdadeiramente. E é uma coisa muito interessante, né? A mente da gente é um campo de batalhas. E quem vai vencer essa batalha? É aquele que nós alimentarmos. E nós saímos atrás de É. avivação, avivamento. É importante dizer também que eu saí dessa cirurgia, não fiz quimioterapia, Olha não que foi bênção, necessário. pastor. É. Eu estava com um tumor ainda no fígado, né? E a médica, isso apareceu na tomografia, a médica pediu um PET scan, ele tinha desaparecido. Meu E Deus. hoje eu passei na oncologista novamente. Hoje, E nesse dia. Hoje, nesse dia, antes de vir nós aqui. vimos para cá. Meu E, Deus, que e, bênção. e ela me deu boas notícias, porque realmente o tumor do fígado desapareceu e Aleluia, Jesus. os nódulos linfodomos, né, que é do câncer, né, diminuiu. De 1 centímetro que estava, ele diminuiu para 6 milímetros. Ela falou assim para mim, isso não acontece sem quimioterapia. Isso só pode ser Jesus. Olha aí, até a médica Ela é uma confessando. benção, a doutora Glória a Bárbara. Deus. Que bênção, Jesus. Uma mulher de Deus Ela é que Deus realmente preparou. bárbara. Então é um Que testemunho bênção. real. Que bênção, pastor. E nós recebemos a impartição ali da apóstola ali, fomos para a igreja, a nossa igreja foi avivada, batismo com o Espírito Santo e está no fogo. Glória Em a nome do Deus, Senhor Jesus. Até Jesus voltar, né? Nossa, em nome de Jesus. Gente, a gente vai pedir para vocês fazerem uma oração de impartição. Eita, Pode agora começar se com o prepare. pastor, finalizar com a Amém. pastora. Amém. Amém? Vamos trazer esse ambiente também para quem está recebendo, quem está precisando de cura, de ativação, em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar aqui que hoje pela manhã, enquanto eu orava, né, antes de vir aqui, o Senhor me mostrou um tumor no olho. Eu quero falar com você agora, né? Eu não sei quando você vai assistir esse podcast, mas Jesus tem a cura para você hoje, né? Em nome do Senhor Jesus. Deus não me mostrou se é no olho direito ou se é no olho esquerdo, mas o Senhor me disse que Ele estaria curando uma pessoa com tumor no olho. Amém? Aleluia. Amém. Meu Deus, que Em nome de maravilha. E Jesus. você, quando Deus provar para você que você totalmente está curado, amém? Você fazer os exames, não tiver mais nada, manda o seu testemunho aqui pra gente, né, pastora? Temos recebido várias pessoas como testemunhos, têm mandado Glória a testemunhos Deus. pra gente, né? Que Isso bênção. tem sido muito bom, para honra e glória do Senhor. Aviva a nossa fé, aviva sim, Sim. com certeza, mas o nome do Senhor ele é glorificado, porque certa vez Deus curou alguns homens e só um voltou. Amém? Aquele Exatamente. leproso lá, só um voltou para contar. O Senhor fala, mas não eram 10? É. Só voltou um. Então, seja aquele um que voltou para glorificar o nome do Senhor. Amém? E nós vamos agora orar. Amém. E eu Deixa tenho ele certeza começar. que você que está assistindo vai receber agora a cura que você precisa. Em nome do Senhor Jesus.